Hoje a gente está aqui conversando com você sobre a dengue, uma doença que é até certa forma, de fácil controle, de fácil superação. Medidas simples podem nos ajudar a erradicar, não sei se erradicar, mas a diminuir os números, né, de pessoas infectadas e até de mortes. E a gente precisa de conscientização da população, a gente precisa de informação compartilhada, a gente precisa de ação de cada um de nós. Não espere que o outro faça por você, faça você a sua parte. E aí a gente, no conjunto, acha que vai conseguir vencer esse negócio. Será que vence? Onde é que estão os nossos maiores problemas? É importante ressaltar que a dengue é uma doença complexa e dentro dessa complexidade nós temos 4 componentes, né, que fazem parte mesmo para o desencadeamento dessa arbovirose, que é o vírus, né, são 4 vírus antigenicamente distintos, dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue 4. 4 vírus. O vetor, que é a fêmea do Aedes aegypti, que é considerada um vetor primário do dengue, né, importante tanto no Brasil como nas Américas. Além do Aedes aegypti, existe um outro mosquito chamado Aedes albopictus, que no Brasil é considerado vetor potencial. Além do vetor, nós temos também o homem, né, que é suscetível, né, para o desencadeamento dessa doença, e o ambiente. Então, são esses 4 componentes que integram essa complexidade, né, relacionada ao dengue. Na verdade, o enfrentamento do dengue, ele depende de todos nós. Ele depende da população, ele depende do serviço público, ele depende da vigilância e do monitoramento contínuo, né, principalmente em relação à questão dos vetores, já que nós ainda não temos uma vacina eficaz, embora vários testes no Brasil e fora do país estão em andamento, mas o elo mesmo da cadeia de transmissão é o vetor. Então, é imprescindível que o monitoramento da população do vetor seja contínuo. Então, de que forma nós podemos contribuir para reduzir, né, a infestação desse mosquito? Permitindo que o agente de vigilância, né, entre na nossa casa e tenha condições de inspecionar para verificar se existem criadouros considerados potenciais ou mesmo criadouros positivos, que contêm a forma imatura do mosquito, ou seja, a presença de larvas, a presença de pulpas, né, de ovos que muitas vezes ficam aderidos, né, na parte interna do recipiente e em contato com a água, esses ovos eclodem e aí nós temos as larvas, as pulpas e logo depois o mosquito adulto. Né? Nós podemos também evitar, manter esses criadouros no nosso quintal ou dentro da nossa casa. Então, o monitoramento e a colaboração ela tem que ser completa, não só da população, mas de todos nós, dos agentes, do serviço público, enfim. Então, o enfrentamento do dengue depende de um esforço coletivo, né, de todos nós para conseguir minimizar, né, tanto os casos de dengue quanto a infestação do Aedes aegypti. Porque até essa questão, né, da vigilância dos agentes sanitários que vão nas casas, etc., via de regra eles vão onde se imagina alguns núcleos de risco, né? E vão, ou se é chamado, se alguém é chamado para ir numa determinada casa, determinado lugar que está ali, né, apresentando um quadro muito feio. E, assim, de um modo geral, eu acho que é essa ação da população de cuidar, né, dos ambientes, deixar não acumular água, essa coisa toda, porque aí quando o agente sanitário chegar não tem problema, a gente não vai ter problema de deixar entrar. Vai até ficar feliz, né, porque ele vai chegar e vai dizer, pô, que bacana, aqui não tem problema. E aí você se sente mais seguro para poder saber que você está fazendo a sua parte bacana, né? Não precisa ser... esperar o agente chegar para poder fazer a limpeza do ambiente. Tem que cuidar, porque se todo mundo fizer assim, eu acho que a gente consegue vencer uma boa parte dessa história, né? E pensar um pouquinho na biologia do próprio mosquito, né? Então, a gente tem uma espécie, né, que é o Aedes aegypti, que somente a fêmea se alimenta de sangue, ela é hematófaga. Então, essa fêmea, durante todo o tempo de vida dela, vai ovipor, vai em busca de criadouros para colocar os seus ovos. Esses ovos são resistentes à dissecação, então, eles ficam aderidos na parede interna do criadouro.
Depois, em contato com a chuva, esses ovos eclodem e aí você tem a população de mosquitos se criando naquele ambiente. Né? Os mosquitos, eles voam, eles se dispersam em busca de locais para ovipor e em busca de alimentação sanguínea. Então, é importante que todos nós façamos esse trabalho de cuidar da nossa casa, porque se eu cuido e o vizinho não cuida, eu tenho um mosquito que se dispersa em busca de alimentação sanguínea, em busca de locais para ovipor, e eu posso estar favorecendo, né, essa manutenção ou mesmo a proliferação desse vetor. E uma vez a fêmea infectada, ela quando vai ovipor, parte desses ovos já nascem infectados. Então, isso auxilia nessa complexidade, né, da dinâmica do dengue. Perfeito. Tem um videozinho que a produção trouxe para a gente, é um vídeo da Secretaria de Educação do Paraná. Ele é bastante didático, a gente vai rodar ele agora. E aí eu volto aí para a gente falar um pouquinho também dessa questão da forma de contaminação, falar dos cuidados e evoluir aí no nosso papo, tá bom? Vamos ver o vídeo. A dengue é um dos principais problemas da saúde pública no mundo. A Organização Mundial da Saúde, OMS, estima que 2,5 bilhões de pessoas, 2/5 da população mundial, estão sob o risco de contrair a dengue e que ocorrem anualmente cerca de 50 milhões de casos. Deste total, cerca de 550 mil necessitam de hospitalização e pelo menos 20 mil morrem em consequência da doença. A dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Seu ciclo reprodutivo se inicia com a deposição de ovos, que necessitam de água para o seu desenvolvimento. Por isso, temos que adotar os seguintes procedimentos: colocar areia no prato de vasos e plantas, remover folhas e tudo que possa impedir a água de escoar pelas calhas, manter a lixeira e a caixa d'água sempre fechadas, entregar pneus velhos a serviços de limpeza urbana, jogar fora objetos que possam acumular água. Após a deposição, os ovos se transformam em larvas, pulpas e, por fim, em mosquitos adultos. Contrariando o senso comum, não são todos os mosquitos que transmitem a doença, pois o macho da espécie é herbívoro. E somente a fêmea é hematófaga, isto é, se alimenta de sangue, pois necessita deste para produzir seus ovos. Ao picar uma pessoa com dengue, o mosquito passa a carregar o vírus, tornando-se disseminador da doença. 5 dias após esta picada, a pessoa começa a apresentar os sintomas da dengue, que podem ser dor de cabeça, febre e manchas vermelhas pelo corpo. Porém, somente o médico poderá examinar e diagnosticar se esses sintomas correspondem a um caso de dengue. Por isso, deve-se procurá-lo imediatamente e evitar a automedicação. Seja responsável, contribua mantendo os ambientes livres do mosquito, tanto na sua casa quanto no trabalho. É importante não deixar nada que possa acumular água exposto ao tempo. Faça a sua parte. Cobre dos seus vizinhos e do poder público ações contra o mosquito da dengue. Combater a dengue é um dever de todos. É isso aí, realmente ele está bem didático, confirmando aí tudo que vocês já tinham também colocado aqui para a gente. Fala uma coisa, a dengue só afeta pessoas, seres humanos ou animais também? Bom, essa é uma questão interessante, porque lá na origem da doença, ela também acomete primatas. Na Ásia isso foi demonstrado, e só lá na Ásia, mas é uma doença que circulava entre diferentes mamíferos, sempre transmitida pelo mosquito. Mas o que a gente vê hoje, homem, mosquito, homem, é uma forma particular da doença, tá? Então, aqui a gente não tem a participação de outros animais, é só o homem contaminando o mosquito e o mosquito contaminando a sua prole e depois outro homem, né? Pois é, né? Quer dizer, o mosquito contamina a prole, mas o homem não contamina a prole, né? Porque a dengue, ela não é contagiosa, assim, né? Uma pessoa não transmite a dengue, né? Ela só é transmitida pelo mosquito.
É isso? A transmissão, por exemplo, por transfusão sanguínea seria uma possibilidade, mas ela não tem importância epidemiológica, porque, enfim, uma pessoa doente não deveria doar sangue, mas a gente sabe que uma pessoa com dengue pode ser assintomática. Então, em tese, essa possibilidade existe, mas ela não é a que de fato importa. Perfeito. Vocês estavam falando, existem variações da doença. São 4 tipos de mosquitos diferentes. São 4 sorotipos do vírus. São 4 vírus que são distintos e o Brasil tem a circulação dos 4, né? Uau, olha só, caramba. O primeiro sorotipo foi isolado no Brasil na década de 80, mais precisamente em 1986. Em 1990, o sorotipo 2. No final de 2000, o sorotipo 3 e o sorotipo 4, ele já havia entrado no Brasil na década de 80, em Roraima, em 81, 82, e em julho de 2010 ele foi reintroduzido, né, no Brasil e foi isolado novamente, reisolado. Ele voltou a circular. Então, a gente, na verdade, tem, são ondas, né? A gente não tem todos ao mesmo tempo, porque eu preciso que exista um homem suscetível, aquele que nunca teve aquele sorotipo. Então, existe uma sequência, como se fossem ondas. Então, agora a gente está terminando a grande onda do sorotipo 4 e está reiniciando. Ainda não dá para dizer com certeza se vai ser pelo sorotipo 1 ou 3, mas um dos dois é o que deve ser o próximo a predominar. Uma pessoa que ela foi contaminada por um sorotipo, ela cria imunidade para aquele e fica sujeita aos outros, ou ela também ganha aí alguma imunidade para os outros tipos? Na verdade, a gente tem uma imunidade cruzada durante um curto período de tempo, aproximadamente 3 meses, em que um episódio de dengue protege para os outros 3. Depois, essa imunidade ela é perdida e fica uma imunidade para aquele sorotipo apenas para o resto da vida. Então, cada um de nós tem direito a ter 4 vezes dengue na vida. Não quero ter esse direito, não. Eu dou para você. E dentro de cada sorotipo tem diferentes cepas, né? Algumas um pouco mais virulentas. Existe uma discussão se é possível diferenciar a doença, mas de uma forma assim mais genérica, é indistinguível. Então, eu tenho a mesma probabilidade, em tese, de ter o percentual de formas graves em cada um dos sorotipos. Tá? Isso tem uma certa discussão, mas é o que é mais aceito. Perfeito. Eu já preciso de novo fazer uma paradinha, mas eu fiquei curiosa para saber o seguinte. Essa questão né, tipos diferentes que afetam uma pessoa... e também a questão da gravidade da dengue. Algum fator assim pode predispor uma pessoa a ter a dengue mais grave ou não? Quer dizer, isso a gravidade dela é mais por conta do indivíduo ou do tipo de contaminação? O que faz? De repente, essa doença, eu sei que vai ser difícil. Quem tiver essa resposta vai estar na frente de todo mundo. Mas existem teorias, sim. Então, o que a gente diz hoje é que todo mundo quer identificar quem é que vai ter dengue grave, porque é aquele que é o indivíduo que tem que ser visto com maior cuidado. Tá, então, mas não fala agora não. Deixa eu ir para o intervalo e quando eu voltar você fala. Vamos lá. Desculpa. Cabeça pra cima. Eu quero